A Educativa FM apresenta Cá Entre Nós, um bate-papo entre amigos e profissionais sobre a vida, relacionamentos e o cotidiano. Boa noite, pessoal. Boa noite, quarta-feira. Boa noite, ouvintes da Educativa FM. Mais um Cá Entre Nós, mais uma sala de visita, trazendo assuntos interessantes, de curiosidade para todo mundo. Muita coisa que a gente ouve falar por aí. Hoje, por exemplo, falando de física quântica, o pessoal vai saber o que é na prática, relacionado à alimentação também. Boa noite, Eliana Zanata. Boa noite a todos. E hoje nós estamos aqui com o Nelson Muradian. Nós vamos falar sobre saúde quântica e alimentação. O Nelson, ele é especialista em alimentação, detox, terapia quântica, engenheiro agrônomo aqui pela nossa Exalc, coach, especialista em alimentação consciente, vegetarianismo e cruvidorismo. Também é especializado em nutrigenética, terapeuta quântico e moduladores vibracionais. Boa noite, Nelson, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Eliana. Boa noite, Boa Nelson. noite, ouvintes da Educativa. Já na tua apresentação, já fiquei curioso com a palavra aqui, acho que os ouvintes também. Cruvidorismo, que palavrão é esse? O nome é feio, mas é algo que todo mundo conhece, né? Vem do termo cru, né? Crudivorismo, na verdade, são alimentos crus, alimentos in natura. Então é uma dieta onde a pessoa tem uma porcentagem grande de alimentos não cozidos, não fritos, etc. É tão simples assim um palavrão desse? Pois é. É que existe toda uma filosofia por trás e técnicas de como você consegue processar os alimentos no dia a dia, né? Mas é algo simples, é o alimento cru. Tá. Então, já que nós estamos falando de uma palavra comprida, eu vou fazer uma pergunta comprida. Diga agora. Hoje se fala muito sobre física quântica e isso parece algo distante, né, da nossa realidade. Coisa de cientista e que depende de acreditar. Física quântica é algo que depende de acreditar? Uma pergunta. E como isso se relaciona à nossa vida cotidiana? Pois então, já é. que é para começar, vou começar com uma perguntona. Então, Eliana, é estranho, né? As pessoas, quando ouvem falar a respeito de física quântica, acham que está pensando, né, nos laboratórios da NASA, aquela coisa, né, estranha que só tem em filmes, né, de 2000 e não sei quanto. Mas, na verdade, hoje em dia, 70% do que a gente tem na nossa vida prática é física quântica aplicada, né? Por exemplo, todo mundo vai ao supermercado. Você passou a sua compra, tem código de barras. Isso é física quântica aplicada, né? Lâmpadas de LED, o seu celular, é tudo física quântica aplicada. Ou seja, a gente tem aí no nosso dia a dia, a gente está falando de física, não é crença, não é filosofia, né? Então, a física quântica é algo que existe no nosso dia a dia. Porém, como abrange, inclusive, aquilo que não é visível aos olhos, então o que acontece? As pessoas acham que você depende de acreditar. Não é porque você não vê a olho nu que aquilo não existe, né? Então não depende de acreditar, não. A gente está falando de ciência, né? O que é física quântica? O que você pode dizer para o nosso ouvinte? Então, a física quântica é uma nova percepção e avaliação da realidade do nosso mundo concreto, porém até pouco tempo atrás a gente acreditava que aquilo que existia, tudo que a gente vê, é matéria densa, condensada. Por quê? Dizia-se que a menor partícula da matéria era o núcleo e o núcleo é matéria. Só que hoje em dia a física quântica já conseguiu perceber que do átomo nós temos muito mais espaço vazio do que matéria. E mesmo o núcleo, ora ele se comporta como partícula, ora como onda. Ou seja, ele não é matéria, é energia. Então a física quântica ela conseguiu se aprofundar e perceber aquilo que está além da matéria, mas que ainda faz parte desse mundo físico. E o que tem a ver? Como é que você relaciona isso com a alimentação? Ok. Como eu disse, nós conseguimos observar e entender o nosso mundo desde aquilo que é mais concreto e material até o nível que é invisível aos nossos olhos, que tem a ver com energia, que tem a ver com frequência. Então, quando a gente fala sobre alimentação, também nós deveríamos avançar na nossa compreensão e não pensar apenas em nutrientes, que é matéria, mas também na influência da alimentação em relação à energia, em relação à frequência. Porque, na verdade, para que um nutriente ele possa ser assimilado pelo nosso corpo, ele precisa ter esse nível da energia e da frequência do nosso corpo equilibrado para que haja assimilação. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas têm, por exemplo, problemas de osteoporose? E aí você sabe que é um problema relacionado ao cálcio. E aí você toma doses enormes de suplemento de cálcio e a pessoa não tem nenhuma melhora. Por quê? Ela está tomando cálcio,
Mas Não no tá nível tomando da sol. frequência, ela não consegue o quê? Ter a capacidade de assimilar aquele cálcio. Então ela toma e elimina do corpo. Ele E o não que, é que vem a assimilado. ser essa frequência para que dar esse casamento entre a substância que está sendo ingerida? A gente poderia, de uma maneira simples, dizer que, assim como em um computador, que a gente tem o programa, o software, aí a gente digita alguma coisa ali no nosso Word e aí a impressora consegue imprimir. Se o seu programa tiver corrompido, você digita uma palavra e aparece outra. A frequência é o programa interno do nosso corpo que ensina os órgãos e sistemas a funcionarem. Então, quando no nível da frequência desse programa interno que ensina o nosso corpo a funcionar, ele está desequilibrado, os órgãos e sistemas não funcionam. Então, peraí. O alimento pode equilibrar essa frequência ou primeiro precisa estar numa frequência boa para fazer esse alimento valer dentro do meu corpo? A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O alimento ele pode equilibrar essa frequência e pode desequilibrar, mas a gente tem outros recursos que a gente vai usar também em um tratamento para ajudar a equilibrar essa frequência. Mas o alimento ajuda também, com certeza. E como é que na prática o alimento pode ajudar? Por exemplo, aproveitando a primeira pergunta do Luiz, quando ele falou sobre o crudivorismo. Qual é um dos grandes benefícios da alimentação viva, que é o crudivorismo? Quando você ingere um alimento in natura, ele ainda tem um componente que se chama energia vital. Quando a gente cozinha acima de 42 graus ou congela um alimento, você destrói 100% da energia vital. E aí você me pergunta, mas para que serve essa energia vital? É exatamente o que faz com que o nosso corpo consiga reparar células. O processo de regeneração depende disso. Repete a temperatura que você falou? 42 graus. Ou Assim. seja, todo alimento cozido acima disso não tem mais energia vital. E abaixo? Abaixo ele mantém. E congelado também ele Congelado perde? não, o processo de congelamento destrói, né? Ou seja, repetindo, quando você processa um alimento a uma temperatura de 42 graus para cima, ou quando você congela, você destrói energia vital. Por isso que só um alimento cru tem energia vital. E aí o que acontece? O ser humano deveria viver até 120 ou 150 anos com saúde. Por que a expectativa média é de 70? Porque a gente não tem o processo de regeneração. A gente só sobrevive. Então, se eu tomar um suco de laranja, vou numa lanchonete, peço suco de laranja, o suco está espremido faz meia hora, 1 hora. Então ele já perdeu, já oxidou, que a gente fala, é isso? Não, a energia vital ainda está lá, porque ele não foi aquecido nem congelado. A oxidação faz com que você comece a perder um pouco de nutrientes. Então, por exemplo, um alimento congelado, ele tem nutrientes? Tem. Ele tem vitaminas? Tem. Ele tem fibras? Tem. Ele tem água? Tem. Ele vai te nutrir? Sim. Mas ele não vai te dar energia vital. É só energia vital que é destruída. Então, um suco que foi feito há muito tempo, ele vai oxidando. Então, você vai perder nutrientes, né? Mas a energia vital ainda está lá. Uma verdura que eu colho, se eu comer na hora, é melhor. Se demorar 2, 3 dias... Exatamente. Quanto mais tempo passa, pior. Na geladeira, conserva, perde muito pouco. Agora, se congelar, você destruiu. Tipo aqueles pacotinhos de brócolis congelado, já era. Não tem mais energia vital. Só nutriente. Só nutriente. Nutriente tem. Ok? Por isso que a gente alimenta o nosso corpo com nutrientes, mas não alimenta com energia vital. Então a gente tem nutriente, mas não tem regeneração celular. Acelera o envelhecimento. Então, isso que a Helena acabou de perguntar agora, como é que a alimentação recupera o estado de equilíbrio, o estado original? Primeira coisa, a maioria das pessoas não tem nem mesmo 5% de alimentos vivos, crus, na dieta. A gente precisaria de pelo menos 30% da nossa dieta na forma de sucos, saladas e frutas in natura, no mínimo. Aí você consegue aumentar a energia vital. Eu Já tô começa a quase corrigir. lá. Tô pensando, fazendo minhas contas aqui. Ah, então beleza. Parabéns. É raridade. Mas nesse mundo corrido de hoje... Mas primeiro, gosto de uma coisinha cozida também, quentinha. Eu sou a favor disso que você está falando, vocês estão falando de alimentação natural, tá equilibrado, mas no mundo corrido de hoje, esse tal dessas festas da vida aí... Esse que é o grande problema, viu, Luiz? Porque nos fast food, além de você não ter nada de energia vital, você tem os tals dos antes, né? Antioxidante, acidulante, corante e por aí vai. Todos esses compostos, eles são derivados do petróleo, eles não conseguem ser reconhecidos e assimilados pelo nosso organismo. E isso é uma das causas de deixar os nossos órgãos disfuncionais.
Então, mais do que não ter energia vital, os fast food, eles detonam o nosso sistema como um todo. Por Ele causa não é disso. detox, ele detona. Detona, exatamente. É muito interessante isso, porque eu estou falando da minha própria experiência, da minha própria vivência. Quanto mais alimento processado eu como, eu me sinto muito cansada, eu percebo que eu tenho assim, uma desvitalização. Eu percebo isso. Então, eu já combinei comigo que quanto menos pacote eu puder abrir, eu vou viver assim. E menos lixo vai ter também, né? Perfeito. Aqui você colocou uma coisa para a gente, para orientar o pessoal. Como é que significa, você colocou aqui, o que é metabolismo desligado? E quanto que isso é muito comum nas pessoas? O pessoal fala metabolismo, aquela que eu entenda, me corrija. É o tempo que o organismo processa o alimento ingerido, é isso? Esse é um dos exemplos, né? Não apenas isso. Quando a gente fala sobre metabolismo, a gente está falando sobre todo o conjunto de ações que o nosso corpo tem, que envolve os órgãos, os sistemas, reações bioquímicas, para, digamos assim, de uma forma simples, fazer tudo que o nosso corpo precisa. Então, a digestão é uma parte do nosso metabolismo, né? O processo de recuperação, por exemplo, à noite, quando a gente dorme, né? Porque algumas pessoas dormem, se você pergunta, ela fala, dormi 5, 6, 7 horas, mas ela acorda cansada. Porque você não recupera apenas porque você deitou ou não fez nada. Existem exatamente processos metabólicos à noite que vão regenerar o seu corpo e por isso você acorda reparado e descansado. Então o metabolismo é um conjunto de todos esses processos, não só a digestão. E aí o que acontece? Os nossos rins, por exemplo, eles fazem a filtragem, né, de uma parte do nosso corpo de toxinas. O fígado também, né? O pulmão te ajuda na parte do processamento do oxigênio que vai para o sangue e tudo mais. Quando cada um desses órgãos deixa de fazer a função que lhe cabe, significa que essa parte do metabolismo está desequilibrada. Então, com o tempo, como a gente sempre diz, aquilo que a gente não usa, atrofia. Então, os nossos órgãos e processos internos vão, entre aspas, atrofiando, ficando inativos. Por isso que a gente fica com o metabolismo não funcional. E aí você come alimentos que parecem bons, você toma medicamentos, você faz tratamento e o corpo não reage, porque o metabolismo ele ficou inativo, ele ficou desligado. Então, quando a gente falou da frequência agora há pouco, essa é uma das formas de você religar o seu organismo. Você precisa recuperar essa frequência que foi perdida. Nelson, às vezes conversando com as pessoas, tem uma queixa que é bastante comum das pessoas falarem que elas não conseguem dormir bem, que elas acordam no meio da noite. O que você tem, né, para nos ensinar a respeito disso? Né? O que esse organismo está nos contando? Tá. Existem vários motivos, ok? Mas o principal, nesse sintoma específico que você relatou, porque existem vários tipos de desordem do sono, tá? Mas o fato da pessoa ficar acordando com frequência à noite, às vezes ela até diz, eu acordo muito porque eu preciso ir ao banheiro, eu preciso urinar. Mas, na verdade, o cérebro dela fez com que ela acordasse antes dela perceber que precisava urinar. Então, ela só aproveita que acordou, percebe que tem vontade de fazer xixi e vai ao banheiro. O que faz uma pessoa acordar? Estresse e preocupação. É um estado mental. E, logicamente, depois que vem o estresse, você começa a desregular outras partes do seu organismo, né? Circulação sanguínea, a parte hormonal. Então, existe também motivos físicos, digamos assim. Mas o primeiro, efeito cascata. Cascata. Mas o primeiro é estresse e preocupação. Por isso que a pessoa acorda. Tem algum tipo de alimentação que deve-se ou não deve se ingerir antes de dormir ou à noite? Ou comer em altas horas? Legal. O nosso organismo, ele consegue digerir gorduras até o final da tarde no máximo. Então, óleos e gorduras não deveriam ser digeridos à noite. Chocolate, não? Não, porque você não vai processar por causa da gordura, né? Não por causa do cacau. O que é benéfico para as pessoas que têm dificuldade de dormir, por causa da produção da serotonina, que é o bem-estar, que ajuda você a se acalmar e relaxar, seriam carboidratos. Então, carboidrato e massa é mais adequado para você conseguir relaxar e dormir. E algumas pessoas falam, mas eu vou engordar. Isso é balela. É mito. É mito. Você vai engordar se você tiver, mais uma vez, com o organismo disfuncional. Porque senão você vai fazer digestão. Senão, sem problema nenhum. É lógico que a gente não está falando de comer 2 pratos de macarronada e 3 pizzas, né? Sim, mas carboidrato, uma quantidade adequada é legal. Tá. Então, Nelson, conta pra gente, né, o que são os moduladores frequenciais e
como eles funcionam. E a outra pergunta é, todo mundo pode usar? Legal. É o seguinte, agora há pouco vocês estavam me perguntando sobre frequencial, né? A frequência do nosso organismo. Então, a alimentação, ela ajuda no equilíbrio, pelo menos quando você tem uma dieta que não vai prejudicar a frequência correta. Então, essa é a parte da alimentação. Mas, às vezes, a pessoa já chegou em um ponto em que ela está muito inativa em termos de metabolismo, de órgãos, já não produz mais hormônios, enfim, aquela história toda. Então, você precisa de algo que vá acelerar o processo, né? Que vá reforçar esse tratamento, digamos assim. Então, hoje em dia, nós temos os chamados moduladores quânticos ou frequenciais. São produtos que ele já vem pronto de fábrica. Inclusive, nós somos os únicos no mundo que tem esse produto. Então, é um privilégio para nós brasileiros, né? A fábrica fica em Maringá. Esses produtos que são feitos na forma de gel ou de gotas, você passa, logicamente, a gente vai avaliar caso a caso o que a pessoa precisa, mas resumindo, é como se a gente desse para o organismo a informação que aquele órgão perdeu, né? Quando a gente fala de frequência, né? Então, voltando à primeira coisa que vocês me falaram, nossa, física quântica parece uma coisa de outro mundo. Quando a gente está falando de frequência, a gente está falando do quê? De uma medida física, uma unidade que é Hertz. Se você pegar um aparelho em casa, um liquidificador, tem a etiquetinha dele. Ali mostra quantos hertz tem aquele aparelho. Você mede isso com equipamento. Se você for medir a parede, você não consegue ver que ela está se mexendo, mas tudo que é matéria vibra. Essa oscilação da matéria é a frequência. Quando o nosso órgão, um fígado, um pulmão, um rim, a nossa pele, o cérebro, deixa de vibrar naquela frequência correta, naquela oscilação correta, ele perde a sua função. Esse é o início da doença. O que o modulador frequencial faz? Ele ensina o seu corpo a lembrar qual era a memória celular daquela vibração que ele perdeu. Aí o seu órgão copia e se equilibra. Então, assim, a gente consegue recuperar aquele software que eu falei que foi detonado, né? Que foi corrompido no seu computador. A gente pode recuperar. Inclusive, hoje a gente tem até recuperação de ossos, em caso de osteoporose, que normalmente as pessoas dizem que é impossível, a gente consegue aí em um ano, já tem vários casos de 5 a 10% de reposição de massa óssea. Então isso é muito interessante. E esse modulador, esse equilíbrio, né? Como manter essa vibração, essa frequência, pode ser conseguido só com alimentação adequada para cada órgão? Ou você até trabalha com radiestesia? Conheço, não uso enquanto técnica, mas eu conheço. Que também mede essas frequências, tudo, né? Exato. É o seguinte, se houve... quando a gente fala de frequência, apesar de ter um valor exato, o nosso corpo ele ainda consegue funcionar como ele deve dentro de uma faixa aceitável, digamos assim. Ele pode estar levemente desregulado, ele ainda dá conta. Então, se a pessoa ainda estiver dentro dessa faixa aceitável, apenas pela alimentação, você consegue recuperar. Mas se já saiu muito dessa faixa, a pessoa já está numa situação em que o corpo deixa de agir como ele deveria. Então aí você vai precisar usar alguma outra técnica, das quais o uso dos moduladores quânticos é um deles. Não é a única, mas é um deles. Então você vai precisar o quê? Dar uma forçada, digamos assim, para o corpo voltar para aquela faixa aceitável. Aí sim você pode seguir depois apenas com a alimentação que o corpo dá conta. Deixa eu te colocar duas, está muito em voga hoje. A questão, dentro dessa sua linha de pensamento e de tratamento, a questão do câncer e a questão da depressão. Me responde um de cada vez. Ok, então vamos lá. Primeiro, essa pergunta é muito importante, viu, Luiz? Quando a gente fala de câncer, e aí eu vou aproveitar o gancho e incluir todas as doenças degenerativas, inclui as neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, enfim, por aí vai. Da onde começa tudo isso? O processo de degeneração, ele começa em um estado desequilibrado de inflamação. Aí você me fala, nossa, como assim estado desequilibrado de inflamação? Inflamação não é sempre ruim? Não. Inflamação é uma reação natural e necessária do nosso corpo para combater as agressões. Vírus, bactérias, toxinas e por aí vai. Só que essa inflamação, o que ela faz? Ela combate, fez o que ela tinha que fazer, ela termina. O que acontece? Quando a gente não consegue concluir esse processo, nós ficamos em um estado de inflamação crônica. Essa inflamação crônica começa a desequilibrar o nosso sistema imunológico, que quando avança, chega no nível de desordem celular,
isso é o câncer. Eu vou te fazer outra pergunta, mas o Fábio já sinalizou, deixa eu faço depois do segundo bloco. Ok. Então, como sempre, a gente pede para os nossos convidados escolher uma música. Qual que você escolheu para os nossos ouvintes? Legal. Eu escolhi uma música que ela tem um conteúdo interessante, também um significado pessoal, né, muito legal, que é a música Depois dos Temporais, do Ivan Lins. Do ponto de vista pessoal, é uma música que me lembra quando eu comecei a namorar, né, a Annalícia, minha esposa, então me traz um sentimento muito bom. A gente tá falando de saúde, não tem como não falar de relações, de amor, né? E o conteúdo dessa música, ela fala de coragem, de superação, de superar obstáculos, de conexão com a natureza, né? Então eu acho que tem tudo a ver, vai trazer um estado legal aí pro ouvinte. Então solta a tempestade, ou melhor, os temporais, Fábio. Sempre viveram no mesmo barco, foram farinha do mesmo saco, da mesma marinha, da mesma rainha, sob a mesma bandeira, tremulando no mastro. E assim foram seguindo os astros. Cortaram as amarras e os nós, deixando pra trás o porto e o cais, berrando até perder a voz, em busca do imenso, do silêncio mais intenso que está depois dos temporais. E assim foram sempre em frente, fazendo amor pelos 7 mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes, e o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. E não havia recifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores, não havia cansaço, não. Só havia azul e espaço.
Você está ouvindo Cá Entre Nós. Boa noite, pessoal. Novamente aqui, voltando para o segundo bloco do Cá Entre Nós. Hoje entrevistando aqui o Nelson Muradian, que ele é especialista em alimentação, detox e terapia quântica. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, é coach, é especialista em alimentação consciente, vegetarianismo e crudivorismo, que eu falei errado no primeiro bloco. Eu falei crudivorismo. Crudivorismo. Também especialista em nutrigenética, terapeuta quântica, eu já falei, e moduladores vibracionais. Nelson, continuando você falar sobre a questão do tratamento do câncer, com alimentação, tudo. Ok, então... Eu quero te colocar uma questão assim. Pois não. Uma pessoa que já foi diagnosticada com câncer, existe possibilidade de tratamento com alimentação adequada? Claro, vai depender do tipo de câncer, da cronicidade do câncer. Mas, por exemplo, se é diagnosticado no começo. Sim. Com certeza, né? Como você falou, é lógico que depende do quanto avançou, o quanto espalhou no organismo, enfim. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando a gente fala sobre câncer, nós estamos falando sobre uma célula degenerada, uma célula alterada. Ela não é mais a célula original do nosso corpo. E essa célula ela começa a se propagar, inclusive destruir outras. O que faz com que essa célula fique nesse estado? É exatamente uma memória errada, ela tem uma informação errada, por isso que ela começa a produzir células erradas. Então, quando você tem, como eu disse, uma alimentação que é inadequada, você estimula mais ainda que seja corrompida essa memória da célula. Por exemplo, um organismo ácido é o início de toda a doença, do câncer também. A inflamação é o início de toda a doença. Quando a gente fala de inflamação, que agora há pouco estava dizendo, que é o início do processo de degeneração que chega até o câncer, de onde começa a inflamação? Do intestino. Então, a gente... É fundamental que uma pessoa se preocupe muito com a saúde intestinal, porque ali é que quando existe uma inflamação, ela sobe e prejudica todo o organismo. Então, com a dieta, você consegue fazer o quê? Digamos assim, interromper o avanço acelerado do câncer. Então, isso é possível sim. E com os moduladores que vocês perguntaram agora há pouco, é um outro processo, porque você vai exatamente ali na mudança da memória da célula. Se houve uma alteração, digamos assim, pequena, aceitável, você consegue ter inclusive um processo de reversão e até de reforma do órgão. Isso a gente já tem constatações. Se avançou muito, obviamente não. Mas no mínimo, você consegue desacelerar o processo e oferecer para o paciente uma qualidade de vida extremamente superior. Por exemplo, evitando os efeitos colaterais de uma quimioterapia e coisas do tipo, né? É complementar ao tratamento convencional. Se você falar de depressão, é que você falou que a doença, a gente já sabe disso, ela se desenvolve em ambiente ácido, né? Sim. Agora, faz uns 2-3 anos ou mais, eu já estou... Eu faço ingestão de água alcalina. Perfeito. Comprei o aparelho, coloca na talha e fica. Em 20 minutos ele alcaliniza. Certo. Isso funciona? Funciona. O que acontece? A água tem várias características que são importantes, tá? O pH dela é um deles. Então, a gente tem hoje aí água de 8 a 10, né, de pH, que é uma água alcalina, e isso é muito bom, porque você pelo menos não vai acidificar mais o seu organismo e pode ajudar um pouco a voltar ao pH correto. Qual é o único cuidado da água alcalina? Você não deveria ingerir junto das refeições. Ao longo do dia, a qualquer horário, ela é fantástica. Junto da refeição, não. Por quê? Porque o pH de digestão do nosso estômago, ele é e deve ser ácido. Então, você vai prejudicar a acidez correta da digestão. Então, durante o dia todo, fora das refeições. Aí, ok. São dicas espetaculares, Deixa né? só, legal, da depressão, para tratamento de depressão com com ok. Com a sua técnica. Isso. Então, aí a gente pode fazer um paralelo em relação, fazer uma comparação da alimentação com a parte da psicologia, com a parte dos frequenciais. Quando a gente fala de depressão, que hoje, né, é uma porcentagem absurda de casos na sociedade, aí no mundo todo, o que é a depressão? Né? Logicamente, de uma maneira bem simples, falando para um leigo. A depressão é o fato da pessoa se posicionar internamente, em termos de memória, de objetivo de vida, de foco. Ela se posiciona no passado. A pessoa presa no passado é uma pessoa que está sempre em um estado de depressão. Então, ela não consegue avançar. Então, a gente está falando que existe aí um foco
mental ou psicológico equivocado. A gente está falando que existe aí um estado, inclusive, do cérebro e que pode ter influência bioquímica de hormônios e outras substâncias que estimulam que a pessoa se mantenha nessa situação. E, logicamente, pode haver também um problema nutricional. E aí o cérebro não cumpre as funções dele. Então, a gente consegue, através da alimentação, melhorar a qualidade da estrutura do cérebro. A gente consegue dar nutrientes, como por exemplo, ômega 3 é fantástico para o cérebro, para qualquer pessoa. Então a gente tem hoje aí na chia, uma cápsula, na linhaça, uma por dia há 4 anos. Exatamente, é fantástica, tá? E os frequenciais também eles podem auxiliar nisso, porque você pode dar a frequência para o cérebro, a frequência daquele estado emocional, né? Então você consegue auxiliar a pessoa. Agora, falando do ponto de vista mais, né, de visão de mundo, de vida, de ideais, quando você faz uma pessoa nas relações, na convivência, perceber que ela é digna de estar viva, que ela pode ter um objetivo, que ela tem um ideal, quando ela começa a perceber e se mover para algo em relação ao futuro, você tira ela desse estado da depressão. Você puxa ela do passado. Então, o convívio, a vida social, ela é fundamental para a depressão. Então, todo mundo precisa dessa desintoxicação. Com certeza. Né? Não só física, mas também mental. Mental, né? Em todos os níveis. Porque às vezes as pessoas me perguntam, Nelson, uma pessoa que mora ali, né, nas montanhas, come tudo cru, orgânico, não compra nada em supermercado, né? Essa pessoa precisa de desintoxicação? Sim, precisa. Com certeza bem menos do que a gente, né? Por quê? Primeiro, a gente já sabe que o seu estado emocional, os seus pensamentos e os seus conceitos produzem substâncias químicas tóxicas. Então, a mente de uma pessoa intoxica ela. Não é simplesmente um estado emocional. Cria substância química, física no nosso corpo. Segundo, a gente sabe que hoje uma grande parte dos nutrientes da floresta amazônica, que mantém toda aquela exuberância, vem através das correntes de ar da África. Então, se nutrientes da África alimentam as plantas da Amazônia, como é que você pode garantir que não vai ter toxina, mesmo que você more no meio da montanha, né? Então, a gente sempre vai ter toxina de algum tipo. Precisa limpar. Sim. Tem uma pessoa... Não, e eu acho que é importante também falar para os nossos ouvintes que o quanto que nós também nos intoxicamos com os nossos pensamentos, com as nossas obsessões, com as nossas repetições. Com essas crenças. Sim, sim. Né? Com aquilo tudo que vai ficando fechado na nossa vida. Exato. Né? É interessante, né? Voltando à questão da física quântica no início, né? Física quântica é uma coisa mística, de outro mundo, depende de acreditar? Não. A física quântica mostra como que aquilo que a gente vê, ela veio de algo que a gente não vê. Então, quando a gente fala das nossas crenças, dos nossos pensamentos, a gente está falando sobre o quê? Um padrão. Quando a gente tem um padrão mental e um padrão emocional, esse padrão é exatamente o que a gente usa para ter as nossas atitudes, não é? A nossa conduta, todos os nossos hábitos, as nossas ações, elas são geradas a partir do que a gente acredita e do que a gente sente. Por isso que a crença e o sentimento de uma pessoa dita o que ela faz e como ela vive, ou seja, o destino dela, o que ela escolhe para comer, as relações que ela tem, ou seja, todas as coisas básicas e concretas do seu dia a dia, elas partem da sua crença. Então, se você tem crenças, pensamentos e sentimentos equivocados, você vai fazer escolhas erradas em relação ao que você come, o que você fala, como é que você dorme, se você não dorme, com quem você se relaciona. Ou seja, você realmente está prejudicando a sua vida de uma maneira muito concreta. Então, ativamente. Né? Ativamente. Então, física quântica é mundo. Dioturnamente, exato. Como é que você, quando chega uma pessoa que te procura nos seus atendimentos, como é que você procede? Uma primeira atendimento, uma primeira consulta? Ok. Chega uma queixa qualquer? Perfeito. É o seguinte, primeiro a gente precisa separar, digamos assim, né, o estado de uma pessoa, ou sintomas, como a gente diz, em 2 grandes grupos. O primeiro é aquilo que todo mundo tem. Todos somos seres humanos, o nosso corpo humano, o nosso sistema é igual para todo mundo. Isso significa que, considerando o nosso estilo de vida atual, moderno, que é um só para a grande maioria das pessoas, só por isso a gente mais ou menos já sabe que todo mundo tem um grupo de sintomas que é comum, não deveria ser normal e natural, mas é comum, porque a nossa vida cria isso. Então, o primeiro grupo de sintomas são sintomas que quase todo mundo tem.
O segundo grupo de sintomas são sintomas específicos, personalizados. Vai depender do que aquela pessoa faz com a vida dela, características de disfunção dos órgãos e coisas do tipo. Então, a primeira coisa que eu faço é um grupo de avaliações para compreender melhor como que é o padrão do organismo daquela pessoa. Então, eu conheço 5 tipos de avaliação que eu faço com a pessoa, tá? Um deles, inclusive, é usando um aparelho que vem da tecnologia aplicada da física quântica, que é um aparelho de biorressonância, que ele consegue, inclusive, identificar aquilo que está no nível da frequência que não se manifestou ainda, ou seja, aquilo que não aparece em um exame laboratorial tradicional, esse aparelho ele consegue pegar. Então, isso é muito legal para você conseguir fazer o quê? Um trabalho de prevenção, ou às vezes até achar uma causa que outros recursos não te permitem. Então, esse conjunto de avaliações que vai desde a avaliação física, sintomática, aquilo que já se manifestou, até a avaliação de como é que está o padrão de energia, até a avaliação de como é que está o padrão de frequência. Aí a gente fecha, digamos assim, uma foto da pessoa. Aí a gente consegue saber como a gente vai trabalhar de uma maneira mais específica. Então, você tem uma garantia à saúde sem pensar necessariamente na doença. Sim, né? É lógico que em nenhum momento a gente está falando que a pessoa não precisa de um diagnóstico, ela não deve ter o acompanhamento e um tratamento médico. Muito pelo contrário, né? A gente está falando de algo complementar. Mas complementar significa aquilo que eu faço não substitui o trabalho médico e vice-versa, porque nós damos ao paciente uma visão e opções que são diferentes e que vão exatamente completar esse trabalho. Mas qual que é a visão tradicional? E aí depende do profissional, uma visão humana, né? Um padrão humano. Eu preciso saber que doença eu tenho para saber como eu vou melhorar e como é que eu vou tratar. Qual é a visão quântica? Você não foca a doença e o combate dos sintomas. Você foca a busca pelo equilíbrio, voltar ao estado original que o seu corpo tinha, e por isso ele conseguia se curar sozinho. Hoje ele desequilibrou. Então, a partir disso, você consegue ajudar uma pessoa independente do que ela tenha. Então, por exemplo, agora há pouco eu falei que eu faço esses 5 tipos de avaliação que eu chamo de check-up quântico. Mas se uma pessoa não quiser fazer avaliação nenhuma, ela não precisa, e eu não preciso de nenhum exame que ela me traga. Porque a partir do momento que eu foco equilibrar o sistema dela, naturalmente os sintomas desaparecem. Isso para a grande maioria das pessoas. E aquilo que não sumir é algo mais sério, mais específico, aí sim eu vou atrás checar. Mas aí não é o primeiro precisa passo. de um procedimento mais específico e rigoroso. Exatamente, né? Exatamente. Então é caso a caso. Mas Sim. o que eu quero dizer é, eu diria que para mais de 80% das pessoas, eu nem precisaria saber o que ela tem para conseguir ajudá-la. E nos outros 20%? Aí são casos mais sérios que aí você precisa realmente de mais informações. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se eu vou chover no molhado pelo que você acabou de falar agora há pouco. Diga. Você falou que é um tratamento complementar, tanto o medicamentoso quanto o tratamento pela física quântica. No caso, uma pessoa já está em tratamento com algum tipo de doença, chega lá para complementar com o teu trabalho. Existe interação com a medicação, uma contraposição, não vai anular um tratamento, não vai anular o outro. Por exemplo, quem toma medicação pesada para depressão, antihipertensivo, você não pode usar alguns determinados florais. Porque aí, não floral só, homeopatia. Homeopatia. Porque um vai fazer efeito, vai gastar dinheiro à toa. Já vi isso de médicos homeopatas e alopatas. No caso da física quântica, existe isso? Esse não conflito? Existe. Aí a gente tem uma grande vantagem, né? Como eu falei agora há pouco. Nós brasileiros somos privilegiados de ter essa tecnologia aqui no Brasil, que é única. A gente não tem lugar nenhum do mundo. Agora há pouco, né, no intervalo, eu estava conversando aqui com o Luiz, então eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Nós temos a matéria que é densa, que é concreto, que todo mundo vê. Depois nós temos um nível de matéria menos densa, que a gente chama de energia. Então, por exemplo, a medicina chinesa, quando checa o seu pulso, está identificando as energias dos órgãos. O pulso chinês. Né? O pulso chinês, exatamente. Mas essa energia que comanda a matéria, a energia, ela também recebe um comando. O que comanda a energia? Exatamente a informação, que é a frequência. Então, frequência comanda energia e energia comanda a matéria. Quando a gente fala de homeopatia e de floral, nós estamos falando de substâncias que ainda têm uma porcentagem assim muito, muito, muito insignificante, mas ainda tem algum nível de matéria na forma de energia.
Por isso que às vezes existe interação com algum medicamento. Quando a gente fala de frequência, desses moduladores frequenciais, eles são zero de matéria. Eles têm apenas a frequência, que aí tem um equipamento que vai magnetizar aquela substância, que é o gel ou o líquido, e aí você consegue ter aquela informação. O que significa? Se a pessoa estiver tomando um monte de medicamento, eu preciso saber quais são? Não. Se a pessoa estiver embriagada, interfere? Não. Se a pessoa estiver drogada, interfere? Não. Porque a frequência está num outro nível da matéria e da energia. Então, eu posso ajudar a pessoa e ela não vai ter problema nenhum em relação ao tratamento que ela já faz. Está para além. Exatamente. Não interfere. Muito pelo contrário. A pessoa está tomando um antibiótico anti-inflamatório, eu consigo intensificar o efeito do antibiótico e do anti-inflamatório. Eu não preciso, em nenhum momento, e nunca faço isso, tirar um medicamento que ela já toma. Nelson, o Fábio já está levantando a mão, arrancando os cabelos, que ele não tem nem os meus, para finalizar o nosso programa, o segundo bloco. Até a Helena estava comentando, que orientação você pode dar para o nosso pessoal de mais importante, de forma resumida, né? Você pode deixar para as pessoas. Perfeito. De toda a minha experiência nesses mais de 20 anos, eu percebi que existem alguns fatores fundamentais que, se você fizer, independente do que você tenha, sempre você vai ter benefícios e muitos benefícios. São eles, primeiro, hidratação. Todo mundo sabe que é importante beber água, mas a maioria não toma o suficiente. Quando o organismo está desidratado, ele desequilibra inteiro. Então, primeira coisa, hidratação. Segundo, comer menos. Em geral, as pessoas comem muito mais do que elas deveriam. Então, se você comer menos, mesmo que seja errado, já vai ser benéfico. Terceiro, sempre ter alguma técnica ou algum hábito de desintoxicação. E por último, como eu citei na conversa sobre o câncer, se preocupe e cuide da sua saúde intestinal. É fundamental. O intestino é o início de toda a nossa saúde. Legal, legal. Nelson, muito obrigada pela sua presença e pelas suas informações tão preciosas. Legal, Eliana. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado, Luiz. Né? Aí eu queria aproveitar, né? Agora há pouco a gente falou sobre saúde intestinal. Eu vou estar oferecendo para quem se interessar, agora no dia 21 de julho, num domingo, à tarde, um curso que se chama exatamente Saúde Intestinal. E aí eu vou estar falando sobre esses recursos, técnicas, alimentos, né? Coisas práticas de como você pode melhorar a sua saúde a partir disso, tá? E se alguém precisar de mais alguma coisa, pode entrar em contato. Não, deixa o seu telefone ou mídia social que você tem. Ok, hoje em dia o mais fácil é o Zap para todo mundo, né? Então, o meu Zap é 97411 5444. Repetindo. 97411 5444. Nelson, muito obrigado. Agradeço. A gente falou aqui com o Nelson Muradian, engenheiro agrônomo, especialista em alimentação, detox, terapia quântica, ele é coach também, especialista em alimentação consciente, vegetarianismo e crudivorismo, perfeito, nutrigenética e moduladores vibracionais. Eliana, boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Luiz. Boa noite, Eliana. Boa noite, ouvintes, e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Boa noite, pessoal. Bom descanso e até a próxima quarta-feira com mais um Cá Entre Nós. A Educativa FM apresentou Cá Entre Nós, um bate-papo entre amigos e profissionais sobre a vida, relacionamentos e o cotidiano.